Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Em nome de Jesus. Irmãos amados, nós estamos na noite de hoje diante de um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro. Carta esta que não foi direcionada a uma igreja específica, a uma pessoa específica, e portanto é tida como uma carta geral, como uma carta universal. Esta carta, para a maioria dos estudiosos, foi escrita entre o ano 64 e o ano 67 da era cristã, em um período no qual a capital do Império Romano daqueles dias, Roma, foi completamente incendiada. Esta carta foi destinada aos cristãos forasteiros que se encontravam na Ásia Menor, o que para nós hoje seria a Turquia. Esta carta foi destinada para irmãos forasteiros que não tinham reconhecida a sua cidadania nos lugares em que habitavam. Cristãos que estavam inseridos em um contexto no qual eram considerados uma classe inferior. Mas bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, porque Pedro, já na sua saudação inicial, os saúda como forasteiros, mas como forasteiros que são preciosos
aos olhos do Deus triuno e todo-poderoso. Pedro também os saúda como aqueles que são eleitos do Pai, purificados pelo Filho e santificados pelo Espírito Santo. Na parte inicial desta carta, Pedro, ele trabalha a ideia do sofrimento, a ideia das provações e o comportamento do cristão à luz da salvação. Aqueles irmãos estavam sendo acusados, nada mais, nada menos do que de incendiar, de provocar a total destruição de Roma. Aqueles irmãos estavam sendo caluniados, aqueles irmãos estavam sendo difamados, de modo que, assim como o fogo destruiu Roma, aqueles cristãos agora sofriam com outro tipo de fogo, o fogo da perseguição. E Pedro, melhor dizendo, lhes envia uma mensagem, através dessa carta, na qual ele menciona que o sofrimento se faz presente. O sofrimento é algo presente, mas a vitória, ela é quem sucede todas aquelas provações. Pedro lhes envia uma mensagem que mostra que as aflições, elas chegaram, e chegaram fortemente, mas a consequência dessas aflições será que elas culminarão no triunfo daqueles irmãos para a glória de Deus. Aos olhos humanos, irmãos, é possível que nós não tenhamos a condição de enxergarmos pelo menos um motivo para que aqueles irmãos pudessem se alegrar, pudessem exultar. Mas a palavra de Pedro para eles é: exultem, se alegrem, porque vocês têm motivos de sobra para se alegrar, para exultar, para se regozijar. E qual seria esse motivo, irmãos? Pedro diz de forma clara e categórica, dos versículos 3 ao versículo 5, em que aqueles irmãos deveriam exultar, eles deviam exultar no bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que não faltavam eram motivos. E diante dessa realidade, diante dessa bênção maravilhosa, diante dessa esperança bendita de salvação, a palavra de Pedro para aqueles irmãos era: vocês exultem nisso, vocês se alegrem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias
provações. Pedro trata para com aqueles irmãos de um cristianismo que é completo. De um cristianismo que, assim como uma moeda, ele tem dois lados. Ele não tem só um lado, ele tem dois. Ele tem um lado da alegria, mas ele também tem um lado da tristeza. Tem um lado do sofrimento. Tem um lado das provações. E Pedro está para dizer para aqueles irmãos, assim como a palavra de Deus diz para as nossas vidas nesta noite, que vida cristã não é só alegria. Vida cristã não é ausência de problemas. Essa história, irmãos, que muitas vezes nós ouvimos, essa história que muitas vezes nós escutamos, seja através do rádio, seja através da televisão, seja por meio da internet. Essas histórias que nós escutamos que, uma vez convertido, não há mais tempestade no mar da vida. Essa história que nós escutamos muitas vezes, que uma vez convertido, tudo é perfeito. Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, nos revela que essa história, esta conversa é fiada. Que essa história de ser cristão é só bênção, é só alegria, é mentira. Porque o evangelho verdadeiro é aquele o qual Jesus diz e revela em Mateus capítulo 16 e o versículo de número 24. É um evangelho, amados e queridos irmãos, que tem cruz. Não é um evangelho só de coroa, é um evangelho que tem cruz também. Olha o que ele nos diz em Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus ratifica estas palavras no mesmo livro, no capítulo 10, e no versículo de número 38, onde ele diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, que história é essa? Que evangelho é só alegria, é só bênção, é só festa, é só realizações, é tudo a cor de rosas. A palavra de Deus, que é viva, que é inspirada, que é inerrante, que é infalível, desconstrói essa ideia totalmente de um evangelho só de bênçãos, porque o verdadeiro evangelho, ele tem cruz.
E Paulo não se envergonhava desse evangelho da cruz, porque para ele, assim como deve ser para cada um de nós, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra da cruz para Paulo, assim como deve ser para cada um de nós, ela é o poder de Deus. Tem cruz, irmãos. Tem cruz. O cristão, ele vive na verdade não uma contradição, mas ele vive um paradoxo. Ele tem a plena e verdadeira alegria, mas ele também, em muitos momentos, vivencia a tristeza. E tem momentos que ele está alegre e está triste ao mesmo tempo. Isso é algo difícil da gente compreender, mas é uma realidade bíblica e inegável na experiência de nossas vidas como cristãos. Paulo ratifica esta verdade quando, em sua segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Não estamos isentos de momentos difíceis, de momentos de tristeza, de provações, porque elas são extremamente necessárias. Quanto à tristeza, irmãos, as Escrituras, elas nos encorajam fortemente, porque elas nos revelam homens santos de Deus, que foram sujeitos a tristezas humanas. As Escrituras nos revelam acerca de homens de Deus que foram sujeitos à solidão, que foram sujeitos a desapontamentos, que foram sujeitos às tristezas das mais profundas. Mas a glória deles, assim como deve ser a nossa glória, está em vivermos acima destas coisas, ainda que nós passemos por elas, ainda que nós as sintamos. Pedro escreve para cristãos que estão entristecidos, sofrendo provações. Por isso ele diz no versículo 6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa palavrinha, quase no finalzinho do versículo aqui. Várias
Quando a gente observa essa palavra no original grego, a gente pode compreender que ela tem a ideia de muitas cores. Ela traz a ideia de um arco-íris, com cores fortes, com cores mais suaves. E nessa caminhada nós estamos sujeitos exatamente a provações mais fortes e provações que são mais leves, mais suaves. Estamos sujeitos a provações de todos os tipos. Mas o que é mais interessante é que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 4, no versículo 10, ele vai usar a palavra multiforme, se referindo à graça de Deus. E aí, quando nós vamos observar no grego o significado da palavra multiforme, ela significa exatamente muitas cores, arco-íris. O que é que isso significa, irmãos? Significa que na mesma medida que as provações vêm sobre nossas vidas, a graça de Deus ela é manifestada proporcionalmente para nos ajudar, para nos abençoar, para nos socorrer, para que o nome do Senhor Ele seja glorificado em cada uma de nossas vidas. As provações são várias, são de muitas cores, mas a multiforme graça de Deus também se manifesta de muitas cores. E ela é aplicada naquilo que nós mais e mais necessitamos. Portanto, irmãos, não se engane. Um novo homem, uma nova mulher, um nascido de novo, um nascido de Deus, aquele que de fato faz a diferença, ele vai ser perseguido, ele vai se deparar com provações. O mundo vai olhar para ele com olhos torcidos. Por quê? Porque o mundo não gosta. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele nos revela que quanto mais o cristão se aproxima de Deus, mais ele tem problemas com o mundo. Porque o testemunho que glorifica a Deus nessa terra, ele condena o mundo. Seja o seu, seja o meu, seja o testemunho de qualquer cristão, se glorificar a Deus, condena o mundo. E por isso o mundo, ele não gosta. Provações, perseguições, fazem parte, irmãos, da nossa caminhada.
se nós chegarmos ao final da linha e não tivermos sofrido, ou se nós caminhamos até agora e não sofremos perseguição, não nos deparamos com provações, existe algo muito errado em nossas vidas. Porque um verdadeiro cristão é inevitável que ele não passe por perseguições, que ele não se depare com pequenas ou grandes provações. Sabe por quê? Porque elas são necessárias para que nós nos regozijemos na bendita esperança de salvação que nós temos naquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. As provações, elas são extremamente necessárias, porque Deus nos adotou para trabalhar em nossas vidas e nos abençoar. Deus não nos adotou por adotar, mas para trabalhar em nossas vidas e nos abençoar. Você entende isso? Ou você vai sair daqui nessa noite com isso ainda sendo um mistério para você. É interessante que você saia daqui com essa consciência de que as provações são necessárias, que Deus nos adotou para um propósito. Ele nos adotou para trabalhar em nossas vidas, para nos fazer, para nos moldar conforme a imagem e semelhança do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Se nunca fomos provados, não somos cristãos. Essa é a realidade. Precisamos refletir acerca da nossa trajetória, porque se nunca fomos provados, não somos cristãos. Porque as provas, elas são necessárias na vida de um verdadeiro cristão, à luz das Escrituras e da própria história da igreja, pós-fechamento do cânon. Nós podemos identificar que todos os homens que foram notavelmente usados por Deus, existiu uma história de provação que antecedeu. Quando nós olhamos à luz da palavra, por exemplo, para a história de José, e nós contemplamos os seus irmãos, todos contra ele, e por inveja dão um jeito de tentar se livrar dele. E José vai parar no Egito, e no Egito todos se voltam contra ele. E José é preso. Por quê, irmãos? Porque a realidade na vida de José é que Deus, Ele estava preparando para José uma posição. Ele estava preparando para José uma missão. Ele estava, irmãos, reservando para José um privilégio
em um desafio extraordinário. Não se engane, não se iluda, assim como eu, irmãos, não devo me enganar, me iludir. As provações, elas são necessárias. Elas são necessárias na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é o melhor para você. Ele sabe o que é o melhor para mim. Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe o que é o melhor para a sua igreja. Ele sabe, irmãos, o que é necessário. Amém? Ele sabe. Diante das lutas, das provações, aqueles irmãos, Pedro disse: exultai. Exultai, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Exultai em meio às provações. Para quê? Para quê, irmãos? Aí ele vai dizer no versículo 7, para que uma vez confirmado, preste atenção, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que é que Pedro está fazendo nesse versículo 7? Ele está fazendo uma comparação entre o ouro e a fé. E ao mesmo tempo que ele faz essa comparação, ele conclui que o ouro é precioso, mas não é tão precioso quanto a fé. Não é. Ao mesmo tempo que ele faz essa comparação, ele conclui que o ouro não é tão precioso quanto a fé, porque o ouro perece. Porque o ouro é temporário. Porque o ouro não é permanente, ainda que seja maravilhoso, ainda que seja precioso. Mas a fé permanece. A fé é duradoura. A fé, ela é eterna. Por isso e somente por isso, o justo deve viver pela fé. É pela fé. E Deus não quer que a nossa fé seja impura. Ele quer que a nossa fé seja pura. Como é que se purifica o ouro? Leva para o fogo e coloca uma temperatura bem elevada para que todas as impurezas elas sejam gradualmente retiradas através do calor. Pedro afirma, irmãos, nesse versículo 7, que se nós fazemos assim com o ouro que perece,
muito mais precioso é que Deus faça com a nossa fé. Ela precisa ser provada. As provações, elas são necessárias para tirar, para remover todas as impurezas de nossa fé. Tem muita coisa enganchada ainda, que precisa ser removida para a glória de Deus. Quem sabe nessa noite você entrou aqui e tudo parece contrário à sua vida. Tudo corrobora para lhe perturbar. Tudo corrobora para tentar fazer com que você entre em desespero. Quem sabe você acordou hoje e não conseguiu contemplar a beleza da luz do sol. Quem sabe, meu amado, você está diante de uma situação onde você só encontra nuvens e nuvens escuras. Mas eu quero dizer a você que você não percebeu, mas o sol brilhou. Eu quero dizer a você que você pode até estar contemplando só as nuvens, mas existe o Deus que está por trás destas nuvens. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, Ele está por trás destas nuvens. Você não percebeu, mas em meio a toda essa perseguição, em meio a toda essa provação, existe uma porta aberta e um ouvido que escuta a sua oração. E aí eu quero encerrar dizendo a você que as provações são necessárias, mas é por pouco tempo. Elas são necessárias, mas é por pouco tempo. Você, eu, nós, a igreja, está nas mãos de Deus. Está nas mãos do Pai. E se nós temos essa convicção, não há motivo para murmurarmos, não há motivo para nos queixarmos, não há motivo para nós reclamarmos. Há motivo para nós exultarmos. Por isso Pedro disse: exultai. Alegrai-vos, porque Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Nós pertencemos ao Deus que é bom e que nos prometeu uma herança de glória. E é Ele quem nos garante isso. Então que você possa descansar nas mãos de Deus que é fiel. Que eu possa descansar, que nós possamos descansar diante de toda e qualquer provação, porque a provação nada mais é do que um propósito de Deus para aperfeiçoar as nossas vidas, para purificar a nossa fé, para que o nome do Senhor cada dia mais seja glorificado em nossas vidas. Então que o Senhor assim nos abençoe, que você possa continuar refletindo acerca desta palavra, em nome de Jesus.